Olá, estudantes das turmas de segundo e terceiro ano. Tudo bem com vocês? Estamos iniciando a nossa aula de número 56 de língua portuguesa. Eu sou a professora Fabiana e chego novamente trazendo aqueles recadinhos que vocês estão super acostumados. Fique em casa sempre que possível. Só saia se realmente for muito necessário. E se sair, não esqueça, você precisa usar máscara em todos os lugares, desde que sai da sua casa. Assim também como é muito importante lavar as mãos. Lave-as sempre que for necessário. Também cuide da higiene de seus materiais. E por falar em materiais, vamos ver os materiais que utilizaremos na nossa aula de hoje? Você vai precisar do seu caderno ou daquela folha que você está acostumado a fazer suas anotações, lápis, borracha, apontador e lápis de cor. Material separado, vamos fazer o nosso registro inicial? Você vai anotar a data, o dia, o mês e o ano de 2020. Pula uma linha embaixo, aula 56, e as iniciais das palavras língua portuguesa, as letras LP. Pode fazer que eu vou esperar por você. Anotações feitas? Então vamos relembrar um pouquinho da nossa última aula? Logo que começamos, eu trouxe uma pergunta para vocês. O que é importante para a vida no nosso planeta? Vocês anotaram e nós vimos o vídeo de alguns colegas de segundos e terceiros anos de escolas municipais. Ao final daquele vídeo havia uma pergunta que eu tenho certeza que deixou todos inquietados. Se você já havia pensado que um inseto poderia ser importante para a vida do nosso planeta. Você já havia pensado sobre isso? Então, nós descobrimos o nome desse inseto. Eu apresentei letras repetidas e você deveria eliminá-las para descobrir o nome desse inseto que nós iremos estudar. Quem é ele? A abelha, claro! Depois, eu apresentei de onde foi retirado esse texto que nós estamos estudando. Foi retirado lá do site chc.org.br. E eu mostrei que estava numa revista eletrônica, a CHC, para crianças. Mas logo no começo, deixamos um mistério. Qual era o título do texto? Nós vamos falar ainda sobre ele. Mostrei também quem é a autora desse texto, a Cristina Santos, que é uma bióloga, doutora em comportamento animal, que escreve para crianças desde o ano de 2001. Depois que nós lemos o texto, vimos algumas imagens, aí nós conseguimos descobrir qual era o título dele? Abelhas em apuros. Então voltamos ao texto e descobrimos qual era o trecho que mostrava que essas abelhas estavam em apuros. Vocês me ajudaram e nós vimos que o trecho em que estava escrito o sumiço das abelhas contava um pouquinho dessa dificuldade na qual as abelhas estão. Mas vocês lembram que eu deixei uma pergunta que nós ainda não conseguimos responder naquela primeira aula? Qual era o gênero desse texto que nós vimos? Vocês se lembram? Nós deixamos duas hipóteses que ainda não foram respondidas. Notícia ou divulgação científica? Será que nós vamos resolver esse mistério nessa aula de hoje? Aguardem e confiram aqui comigo. Naquela última aula, eu também havia deixado para vocês um desafio.
O desafio era para que vocês observassem em um jardim, horta, vaso ou outro lugar com plantas se há presença de abelhas. Vocês observaram aí na casa de vocês? Eu trouxe a observação de duas amigas muito especiais que observaram lá na casa delas. Vamos conferir o vídeo com a aluna Luísa e a professora Laiane? Oi, tudo bem? Eu sou a estudante Luísa, do segundo ano B. A minha professora é a Danara. E eu estudo na escola Maria de Lourdes. E hoje eu vim mostrar a minha hortinha. Essa minha... Tem várias coisas aqui plantadas e elas já cresceram. E tinha uma abelhinha aqui que já foi, mas ela continua lá longe. Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Laiane e hoje eu vim apresentar um cantinho muito especial aqui do meu quintal para vocês. Essa planta, que é uma trepadeira. Nela, todos os dias, algumas espécies de abelhas vêm se alimentar. Vamos ver como elas fazem? Então, crianças, gostaram de ver como as abelhas se alimentam? Até a próxima! Tchau! E então, pessoal, gostaram ali da horta da Luísa e as imagens da professora Laiane? Vocês conseguiram perceber que no dia em que a Luísa gravou, nós não conseguimos ver abelhas ali na hortinha dela, não é mesmo? Se vocês prestaram atenção, vocês viram que naquele dia estava bem frio por conta das roupas que a Luísa estava usando e era um dia nublado. As abelhas, em geral, não gostam de sair em dias que são muito frios. Já nos dias em que a professora Laiane fez a filmagem, ela conseguiu ver mais do que uma abelha. Foram duas abelhas diferentes. Vocês perceberam isso? E por que ela conseguiu? Porque eram dias mais ensolarados. Aí conseguimos ver até a abelha retirando néctar, encostando no pólen e em outras partes das flores que nós vamos falar um pouquinho mais. Agora que nós já vimos tudo isso, vamos relembrar um pouquinho mais do nosso texto? Que falava que as abelhas estão em apuros. Aliás, vocês já haviam pensado que as abelhas podem estar em apuros, que correm riscos? É muito comum nós ouvirmos falar que lobos, araras, baleias estão em apuros, mas abelhas? E você já havia pensado na contribuição, aliás, na grande contribuição que esse inseto nos dá? São muitas informações. Logo no início da aula nós relembramos que o título desse texto é Abelhas em Apuros. Vamos encontrá-lo? Então aqui na primeira parte eu tenho flores polinizadas igual a alimentos. Depois, o sumiço das abelhas. Desde os dinossauros. Abelhas em apuros. Achamos, aqui está o título. Aqui embaixo eu tenho a referência de onde foi retirado esse texto. Então esse é o título do texto. Vamos localizar agora as imagens que fazem referência a esse título? Então, aqui eu tenho as abelhas fazendo a polinização. Aqui eu tenho uma abelha demonstrando que é uma abelha das cavernas. Na verdade, é uma estilização, né? Todas essas figuras eu tirei de um site que é de uma organização, uma associação que faz a Associação Brasileira dos Estudos das Abelhas. Então essas imagens constam num vídeo. São umas imagens mais engraçadas para a gente fazer a associação, né? Aqui eu tenho uma abelha perdida numa área desmatada. Será que pode ser esse apuro que a nossa abelha está? Pode ser, talvez seja essa. Vou separar um pouquinho mais acima. E aí nós vamos pensar juntos. Aqui uma abelhinha pensando nas flores, no sumiço delas. Pode ser?
Talvez seja essa imagem. Também vou separá-la. Aqui eu tenho a imagem de duas abelhas brigando. Será que pode ser esse um apuro das abelhas? Pode ser. Vou separá-la também. E aqui eu tenho abelhas indo embora, desaparecendo, viajando. Pode ser esse o apuro? Poderia ser o fato delas estarem se mudando? Pode ser. E aqui eu tenho a abelha fazendo o seu trabalho. Mas então, pessoal, se vocês lembram do texto, lá no primeiro parágrafo, embora fale abelhas em apuros, a autora, a Cristina Santos, ela nos contou da importância da abelha. Então, essas outras imagens não valem ali para aquele primeiro trecho. E se vocês lembram, qual é mesmo a importância das abelhas? É a polinização. Aqui eu tenho uma imagem de uma abelhinha passando de flor em flor, segurando uma cestinha de néctar, né? Mas a gente sabe, uma cestinha com pólen, mas na verdade a gente sabe que não é uma cestinha que ela leva dentro dela mesma. Então a imagem que faz referência a esse primeiro trecho é essa aqui. Agora eu vou organizar e nós vamos relembrar a outra parte. Esse texto tinha uma organização um pouquinho diferente. Ele era dividido em subtítulos. E vocês já pensaram para que servem os subtítulos? Os subtítulos servem para complementar a informação do título e também para direcionar a leitura. Se nós tínhamos lá, naquele primeiro trecho, falando sobre a importância das abelhas, qual poderia ter sido o segundo subtítulo que nós vimos ali? Vou tirar aqui um pouquinho. Depois eu já recoloco. Será que o segundo subtítulo é Flores polinizadas igual a alimentos? Ou o sumiço das abelhas? Ou desde os dinossauros? Se é a continuidade, se é a complementação do que se dizia antes, só pode ser flores polinizadas igual a alimentos. Esse era o segundo subtítulo. E qual poderá ser a imagem que representa esse subtítulo? Aqui nós temos diferentes imagens, né? Será que poderia ser a dúvida do sumiço das flores da nossa abelhinha? Acho que essa não, né? Essa não pode ser. Poderia ser essas abelhas fugindo ali da colmeia delas? Não, essa daqui está muito sugestiva de uma outra. A imagem que corresponde é essa daqui, né? O trabalho das abelhinhas colhendo ali o pólen nas outras flores. Esse trabalho resulta no quê? Aqui eu tenho nessa imagem, ó. Resulta nas frutas e na plantação. E aí o próximo subtítulo, esse sim, vinha falando da dificuldade no qual as abelhas estão. Nós já falamos sobre ela. Qual é a grande dificuldade que nós temos com as abelhas hoje? É o sumiço das abelhas. Esse eu já vou colocar aqui. O sumiço das abelhas. E qual pode ser a imagem que representa este sumiço? Eu trouxe essa imagem que eu achei bem engraçadinha, que mostra as abelhas com uma trouxinha, como se estivessem indo embora. Não é assim que acontece na realidade, mas é só para nós analisarmos o que está acontecendo. E o último subtítulo, pessoal, qual era? Esse ficou bem fácil, né? O último subtítulo é Desde os dinossauros. E aí, eu também trouxe uma imagem um pouquinho engraçada, né? Que mostra lá a abelha das cavernas, né? Na verdade, é só para nós pensarmos que é uma coisa de muito tempo atrás, porque a época dos dinossauros é uma época de muito tempo atrás. E as outras imagens, professora? As outras imagens são as imagens intrusas. Afinal de contas, abelhas brigando por conta da flor nós não conseguiríamos registrar. Mas será que essas duas imagens também são intrusas? Uma abelha pensando na ausência de flores e de plantas e essa outra voando sem ter nenhuma árvore. Se você lembra do texto, você vai lembrar que esse também era um subtítulo. Qual era esse subtítulo mesmo? Vamos ler ali na tela? Sem plantas no mundo, que também era essa dificuldade que vinha logo depois do sumiço das abelhas. Agora que nós já relembramos o nosso texto, vamos pensar comigo. Qual foi a principal informação divulgada no texto Abelhas em Apuros? Aquela que eu usei aquela imagenzinha das abelhas como se estivessem saindo da colmeia, indo embora. Pegue seu caderno,
pule uma linha e anote o número 1. Anote com as suas palavras. Qual você acha que é a principal informação desse texto? Pode fazer que eu vou esperar por você. E então, conseguiram registrar, relembrar qual era a informação mais importante desse texto? Era sobre o sumiço das abelhas, que você poderia ter escrito o sumiço das abelhas, o desaparecimento das abelhas, a diminuição das abelhas, até mesmo a extinção das abelhas. Eu vou colocar o registro do modo que eu separei aqui, mas você não precisa arrumar se você escrever uma palavra que parece com sumiço. Vamos conferir? Caderno conferido. Então vamos aproveitar que você está com o seu caderno e com o seu lápis na mão. Você vai pular uma linha e vai escrever o número 2, porque chegou a hora de nós revelarmos aquele mistério. Qual é o gênero do nosso texto? Vamos ver? Quais foram mesmo as etiquetas que sobraram? Daquela outra aula, eu tirei aqui de dentro daqueles tubos de ensaio alguns números e ficaram 2 sem revelar, sem nós pensarmos, né? Se aquele texto tratava-se de uma notícia, que está contando um fato que se passou, muito pontual, que contém manchete, ou se poderia se tratar de uma divulgação científica, da qual nós ainda não falamos muito. Mas eu gostaria que você escrevesse aí no seu caderno qual é a sua hipótese. Se você acha que esse texto trata-se de uma notícia ou de uma divulgação científica, pode escrever que depois nós vamos conferir.
E aí, conseguiram anotar? Então, chegou a hora de fazermos a conferência. Vamos olhar aqui? Você está conseguindo ver? Eu tenho certeza que você já deve estar falando: a professora se confundiu, ela levou um cartaz todo riscado. Não, atenção para o efeito que nós vamos fazer para lermos de que gênero era esse texto Abelhas em Apuros que nós vimos. Estão preparados? Vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Vocês estão conseguindo ver aí na casa de vocês qual é o gênero que está escrito aqui embaixo desse papel vermelho? Vocês estão conseguindo ver que está escrito divulgação científica? Isso mesmo, esse é o gênero do texto que nós lemos. E como será que eu descobri esse efeito? Na verdade, foi lendo um outro texto de divulgação científica que falava sobre o efeito dos óculos 3D, aqueles que são utilizados no cinema ou em algumas televisões. Os textos de divulgação científica podem nos trazer informações que são valiosas. Vamos conferir agora no seu caderno para ver como ficou? Olha ali na nossa tela para você ver o seu caderno como deve ter ficado. Caderno conferido? Então agora vamos pensar numa coisa? O que é divulgação? Vamos ler comigo o que o dicionário nos diz? Divulgação é um substantivo feminino, ou seja, quando eu me refiro a ela eu falo a divulgação, né? É a ação de divulgar-se ou o resultado dessa ação. Os jornais foram culpados pela divulgação da notícia. E ali embaixo eu tenho o plural como que fica, que é divulgações. E o ato de divulgar, vamos ver como está no dicionário? Divulgar, que é o verbo, ali nós temos a separação da sílaba, né? O verbo, tornar público ou do conhecimento de todos. O significado número 2 é tornar-se público, divulgar-se. Os boatos se divulgaram com a notícia da televisão, ou seja, se propagaram, né? Chegaram ao conhecimento dos demais. Mas e você? Já viu uma divulgação? Já lembrou de alguma divulgação feita, diferente dessa divulgação científica que nós vimos aqui? Vamos ver alguns diferentes tipos de divulgação? Olha aqui na primeira imagem que nós temos na tela. Temos ali uma moça que está fazendo a exposição. Pode ser de um comercial, de um cartaz, está divulgando algum produto. Ali nós não conseguimos ver qual é o produto que ela está divulgando, mas ela está fazendo o gesto que está mostrando alguma coisa. Na próxima imagem, nós temos a divulgação de uma pessoa que está fazendo a divulgação dos produtos que ela vende, né? Na loja dela ali, que parecem ser frutas e verduras também. E olha essa outra imagem. Que tipo de divulgação está acontecendo aqui? Vocês conseguem ver o microfone e só a silhueta de uma pessoa, só a sombra. Quer dizer que essa divulgação está sendo feita através do rádio, que pode ser divulgação de notícias, de produtos, de anúncios, não é mesmo? Vamos ver outras. Agora aqui nós temos um velho conhecido nosso. Quem lembra-se o nome desse palhaço? É o palhaço Goiabada, que está fazendo a divulgação da chegada do circo, lá no livro Circo das Formas que nós vimos. Depois, quem são esses? Os cordelistas, fazendo a divulgação, né, para vender os cordéis. Olha aí um dos objetivos da divulgação. Mas assim as pessoas sabiam do cordel que era feito. E aqui nós temos o cartaz. Lembram que a professora Alessandra havia apresentado para vocês o cartaz do Festival de Teatro? Olha ali o cartaz. Também é uma maneira de divulgar um evento que vai acontecer. E aqui nós temos a divulgação que pode ser feita através da TV, da internet e que foi muito importante e vem sendo para todos nós, né? Que é a divulgação que fala desse vírus aí que chegou, né? Aqui nós também temos esse mesmo tipo de divulgação feita através do jornal. E aqui, uma divulgação científica, na qual nós conhecemos esses apuros nos quais as abelhas estão, né? Mas vocês já pensaram para que serve um texto de divulgação científica? Vamos ler comigo a definição?
Textos com a finalidade de aproximar o público em geral do conhecimento científico. E nós tivemos nesse texto muitas expressões, muitas palavras, né, que às vezes nos faziam pensar ou termos que ler o texto mais do que uma vez. A Cristina Santos, essa autora, algumas das expressões, ela já colocou o significado delas, ela tentou nos explicar, mas muitas vezes, ao lermos um texto de divulgação científica, nós precisamos do auxílio do dicionário ou até mesmo de livro de ciências, para que possamos compreendê-lo com mais exatidão. E vocês acharam que esse texto foi difícil? Vocês já haviam lido um texto de divulgação científica anteriormente? Será que ele tem uma linguagem clara e objetiva? A presença daquelas palavras que remetem ao contexto científico são uma presença muito marcante nesse tipo de texto e nos faz também sermos um pouco pesquisadores. Mas agora, vamos pensar em alguns dos termos científicos que nós vimos ali no nosso texto? Abelhas em apuros? Nós vimos a palavra estigma, DCC, agrotóxico e âmbar. Vamos localizar o significado dessas palavras no nosso texto? Então, o primeiro termo científico que nós apontamos é o estigma. Eu até já localizei ele aqui. Vamos ver o que ele significa, que a Cristina Santos nos falou nesse texto? Estigma, que é a parte feminina da flor. E aí nós tínhamos outras expressões. Qual eram mesmo? Nós íamos procurar o DCC, agrotóxico e âmbar. Deixa eu procurar aqui. Aqui eu tenho o DCC. Só que aqui a explicação vem antes dessa sigla. É muito comum nós vermos em alguns textos, quando aparece a sigla, o autor, em geral, pela primeira vez ele faz a explicação do que significa aquela sigla. Depois, nas outras vezes, ele vai fazendo a retomada utilizando a sigla. Então, aqui eu tenho a explicação antes da apresentação da sigla. DCC significa desordem do colapso da colônia. E aí, eu também tinha a palavra agrotóxico. Vocês sabem o que significa agrotóxico? Olha lá que a autora nos explicou. Agrotóxicos são substâncias químicas usadas para matar insetos e outros organismos que possam atacar as plantações. E nós também temos a explicação para a palavra âmbar. Vamos ver aqui, era lá na última parte do texto. Âmbar é uma resina transparente produzida pelas plantas, que eu tentei reproduzir para vocês com aquela substância gelatinosa, para vocês saberem como foi encontrar aquela abelha, né, em meio ao âmbar. Agora vamos conferir na tela essas informações. Vamos rever juntos agora a explicação desses termos científicos? Então, o primeiro que nós localizamos foi estigma, que é a parte feminina da flor. Mas vocês chegaram a visualizar o que é isso? Então, eu trouxe imagens aqui para nós vermos juntos. Essa imagem da flor é lá do vídeo da professora Laiane, né? Que ela fez lá da casa dela. Aqui eu separei, coloquei uma flechinha para que vocês vejam onde está o estigma. Ali bem próximo de onde a abelha está. Aqui eu tenho uma outra imagem mostrando o estigma. E aqui eu tenho a explicação para que vocês vejam ali a ilustração de uma flor para nós fazermos a localização do estigma, que é essa parte pequenininha ali em cima da flor, a parte feminina da flor, né? Para acontecer a polinização de muitas flores, nós dependemos que a parte feminina da flor encontre a parte masculina. E para isso que a abelha é tão importante. Ela não é o único animal que faz a polinização, mas ela é o animal mais importante para que isso aconteça. Nós vimos outro termo científico que a autora nos explicou. Agrotóxicos. Vamos ler comigo? Agrotóxicos, substâncias químicas usadas para matar insetos e outros organismos que possam atacar plantações. Aí eu trouxe uma imagem. Aqui nós temos um avião aspergindo os agrotóxicos lá na plantação. Da outra vez eu trouxe um trator. O agrotóxico, nós lemos no texto que o problema é a quantidade que ele é aspergido ali na plantação, né? Se for um uso excessivo, porque ele também é importante para as lavouras. Outra palavra que nós reconhecemos foi âmbar, resina transparente produzida pelas plantas. Vamos ver uma imagem do âmbar?
Aqui, ó, vocês conseguem ver que há alguma coisa dentro do âmbar, né? Lá no texto nós vimos que eles encontraram uma abelha ainda com grãos de pólen nos pelos dela e que durou por muito tempo. E aí tínhamos uma outra expressão, uma sigla na verdade, que é o DCC, o Desordem do Colapso da Colônia. E para nós vermos um pouquinho mais sobre a desordem do colapso da colônia, eu trouxe um vídeo lá da Associação dos Estudos Brasileiros das Abelhas. Vamos ver comigo? Há um mistério rondando o mundo das abelhas no hemisfério norte. Você sabe o que é o DCC? Desordem do Colapso das Colônias? Um termo que vem do inglês CCD, Colony Collapse Disorder. Milhares de abelhas simplesmente desapareceram em diversas regiões do mundo. Mas o que está por trás do sumiço desses insetos? Por que as abelhas abandonam suas colmeias e deixam para trás as crias, o alimento e até a rainha? Não há ainda um consenso entre cientistas sobre a razão disso. Mas entre as teorias estudadas estão ataques de um ácaro chamado Varroa destructor, transmissor de muitos vírus, e outra doença causada por um fungo conhecido como nosema e os efeitos do aquecimento global. Cientistas ainda listam outras possíveis razões, como a poluição, o manejo inadequado de colmeias, a falta de fontes de água e o uso incorreto e fora das recomendações de agrotóxicos. Mas os cientistas estão investigando cuidadosamente, porque se as abelhas diminuírem, a falta de mel será um dos problemas, mas não o maior. As abelhas são responsáveis pela polinização de grande parte das lavouras e aumentam a produção e a qualidade dos alimentos. Elas são uma das razões que nós temos uma mesa farta de alimentos. É por isso que esse é um assunto muito sério. Os apicultores, os agricultores e nossa própria alimentação dependem das abelhas. É por isso que muitos governos, universidades, empresas e ONGs têm investido em ações que buscam contribuir para a solução desse problema. Afinal, o nosso futuro também depende do futuro delas. A imagem do que é o DCC, ela é muito importante, mas o vídeo é engraçado, não é? Então, vamos pensar, vamos ler de novo sobre qual é a causa do DCC? A principal causa da desordem do colapso da colônia, DCC, tem sido explicada pelo uso excessivo de agrotóxico nas lavouras. Mas vocês já pensaram no que significam essas palavras? Desordem? Colapso? Colônia? Vamos ver o que o dicionário nos diz? Aqui eu tenho as siglas, né? Em cima as letras D, C, C e embaixo eu tenho o significado do dicionário. Perturbação ou anormalidade de função. O que será que pode ser essa perturbação, anormalidade de função? Pode ser desordem, colapso ou colônia. Vamos ver? Bom, a letra C de colapso não é. A letra C de colônia também não é. Então, o que significa perturbação, anormalidade de função? Desordem. Olha aqui, aqui está a palavra separada em sílaba, como ela aparece no dicionário. Vamos ver a aplicação dessa palavra em outra frase? A desordem foi causada pelo vento. A bagunça, né? A desarrumação. Ali nós temos o vento que causou essa desordem. Vamos continuar vendo essa palavra, a sigla DCC. Agora eu tenho ali em cima as mesmas letras, D, C, C. E o significado? Situação anormal e grave, crise. Será que isso é o mesmo que desordem? Colapso ou colônia? Vamos eliminando as letras que são improváveis. Colônia não pode ser. Desordem também não, até porque nós já vimos qual é o significado de desordem. Será que colapso pode ser uma situação anormal e grave? Uma crise? Sim, isso é o colapso. Ali nós temos a palavra separada em sílabas. Vamos ver a aplicação em uma frase da palavra colapso? A Amazônia pode entrar em colapso em 50 anos. E aqui também fala do nosso tema das abelhas, né? Esse problema do desmatamento, de destruição das árvores, que pode ser uma causa de colapso tanto para a Amazônia quanto para as abelhas. Agora, falta nós pensarmos em uma letra. Vamos lá? Temos novamente DCC e o significado apresentado pelo dicionário. Grupo de seres vivos que vivem em comum. Com certeza não pode ser desordem nem colapso. Então o que pode ser?
Será que é colônia? Colônia é o significado de grupo de seres vivos que vivem em comum. Vamos pensar. Letra D de desordem, C de colapso e C de colônia. Colônia. Certamente você já viu essa palavra empregada em outros lugares, com outros significados. Vamos ler alguns deles no dicionário? Significado de colônia, substantivo feminino, ou seja, eu falo a colônia. Conjunto dos indivíduos da mesma nacionalidade que se estabelece em país estrangeiro. A colônia portuguesa no Brasil é muito numerosa, esse é um exemplo, né? Ali embaixo, o segundo significado, que está escrito biologia. Biologia é aquele ramo da ciência que estuda a vida, né? Seja das plantas, dos animais. Agrupamento de organismos de uma mesma espécie que habita o mesmo lugar, vivendo juntos em associação mútua. Colônia de bactérias. Aqui é um exemplo, colônia de bactérias. Ou ainda mais um significado. Solução aromática composta por água e essências. Água de colônia. Vamos ver alguns exemplos desses significados de colônia? O número de perda das colônias de abelhas só aumenta. Nós já ouvimos bastante sobre isso, né? Lá no nosso texto. E aqui eu tenho uma ilustração. Olha, um grupo de abelhas, que é um número, né, que vem diminuindo. E agora, nós temos mais uma aplicação. A professora Rosânia mostrou a foto da colônia onde morava. Olha aqui a foto da colônia onde a professora Rosânia morava. Pode ser uma cidade pequena, um bairro, uma vila. Ali vocês conseguem ver que é a foto de algum tempo atrás. E aí eu tenho mais uma aplicação em uma outra frase. A mulher estava usando sua colônia favorita. O que quer dizer esta colônia? É o seu perfume favorito, não é mesmo? Então agora, pessoal, eu vou pedir para que vocês peguem novamente o seu caderno, pulem uma linha, escrevam número 3. E nós vamos encontrar, nesse caça-palavra, outras palavras que também significam colônia. Podem fazer que eu vou esperar por vocês.
Conseguiram identificar? Então vamos ver aqui comigo? A primeira palavra que também significa colônia é a palavra grupo, que nós vimos ali, grupo de abelhas, né? A segunda palavra, a palavra perfume. E a terceira palavra, a palavra bairro. Você encontrou essas 3 palavras? Então vamos conferir agora no seu caderno? Caderno conferido? Então aproveita que você está aí com o seu caderno bem pertinho, o seu lápis, pula uma linha e escreve número 4. Porque agora nós vamos contar quantas vezes aparece o nome desse inseto que nós estamos estudando. Conta e escreve aí no seu caderno. E aí, pessoal, localizaram? Então vamos conferir comigo? Esse inseto que nós estamos estudando está escrito ali na primeira etiqueta laranja abelha? Sim, então apareceu uma vez. E na segunda etiqueta com letra cursiva, o que está escrito? Abelha. Então apareceu 2 vezes. Na terceira etiqueta em verde, com letra maiúscula, o que está escrito? Abelha. 3 vezes. Na quarta etiqueta em azul, em letras minúsculas, abelha. E na quinta etiqueta, na etiqueta cinza, com uma letra um pouquinho diferente, que é uma letra maiúscula também, mas um pouquinho diferente, o que está escrito ali? Abelha. Então, quantas vezes nós vimos a palavra abelha escrita de maneiras diferentes? 5 vezes. Vamos conferir no seu caderno? Conferiram? Então, agora chegou a hora de nós fazermos o nosso alfabeto. Vamos lá? Então, vamos colocar a nossa referência do alfabeto? Tenho certeza de que você já conseguiu ler. Quem vai para o nosso alfabeto? A abelha. Aqui nós temos abelha escrita em letra maiúscula, letra minúscula e letra cursiva. Qual é a primeira letra da palavra abelha? A letra A, já no começo do alfabeto. Então, vamos retirar a andorinha aqui do alfabeto para nós colocarmos a abelha. Vamos continuar agora fazendo a leitura do nosso alfabeto? B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Bem, pessoal, a nossa aula está acabando. Eu espero que vocês tenham aprendido e se divertido. Até a próxima!